Olá, querido, olá, querida, graça e paz. Muito bom dia para você, muito bom dia para sua família. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família também esteja muito bem, para a glória de Jesus. Eu, Eduardo Bragil, sou pastor da Igreja Yeshua ali em São Miguel Paulista e sou também o seu amigo de todas as manhãs, o seu amigo para um tempo de devocional, para um tempo de oração. E nós vamos agora para mais um tempo precioso, onde o Senhor vai ministrar algo ao meu e ao seu coração. Seguimos com o tema graça, falando sobre sermos cheios do Espírito Santo, porque isso é graça de Deus. Não é por obras, não é por merecimento, é por um desejo do nosso coração intenso, é por uma busca intensa, uma busca constante que nós alcançamos pela graça de Deus, o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Hoje eu quero ler junto com você Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles, entre os 120 que estavam ali, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós já estamos dentro dessa série maravilhosa, desse tempo maravilhoso de devocional, e agora já aconteceu. O que antes era uma profecia no Antigo Testamento, tinha muitas figuras do Espírito Santo no Antigo Testamento, agora ele veio, ele desceu, foi então instituído a partir daquele momento o tempo do Espírito Santo. Que tempo maravilhoso, que dia maravilhoso deve ter sido aquele. Eu faço uma ideia, porque quem já passou pela experiência de ser batizado com o Espírito Santo sabe muito bem que é um momento único e muitas vezes até indescritível. Mas como nós lemos agora há pouco, pessoas são escolhidas para viver isso. E além de serem escolhidas para viver isso, são pessoas que buscam, pessoas que têm o desejo no seu coração de buscar e alcançar o batismo com o Espírito Santo, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Eu quero ler junto com você, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses até esse momento é que toda a experiência que eles estão vivendo, e se eles estão sendo testemunhas de Cristo, testemunha dos milagres de Jesus, se eles estão testemunhando os milagres que Jesus operou na vida deles, se eles estão testemunhando a graça de Deus através do Espírito Santo na vida deles, foi porque eles ouviram o Evangelho puro, um Evangelho simples. Não precisavam de enfeitar esse pavão, vamos dizer assim, como diz o dito popular, não é? Não precisavam enfeitar o pavão. Não, eles receberam o Espírito Santo, eles receberam a convicção dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, e então essas pessoas se converteram e foram cheias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós fomos muito simples com vocês para que vocês não se apoiassem em nós, nos homens, mas que vocês se apoiassem no Evangelho. O versículo de número 6 está dizendo assim, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor,
Se nós dizemos, mas eles foram imitadores deles, de Paulo. Só que Paulo era imitador de Jesus. Então, Paulo, na verdade, o que ele está dizendo aqui é, eu sou uma referência para vocês, mas o Senhor é uma referência maior. Essa é a ideia que Paulo está transmitindo aqui no versículo de número 6. Eu posso até ser uma referência para vocês, mas Cristo é uma referência maior. Aí ele vai dizer, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eles tiveram que receber a palavra. Apesar de muitos sofrimentos. Irmãos, a gente não pode ficar se apegando nessa questão. Estou passando por luta, estou passando por sofrimento, estou passando por adversidade, enfermidade, por isso, por aquilo, está acontecendo isso ou aquilo. Porque se a gente se apegar nisso, a gente vai focar somente nisso e vai abandonar as demais coisas. E as coisas que são realmente ainda mais importantes ainda. Como no caso, a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que nós podemos receber. Ele está dizendo, apesar de todos os sofrimentos, esse povo buscava com força a presença do Espírito Santo. Aí olha o versículo 7, o que o apóstolo Paulo diz, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor, a palavra de Deus repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. A forma como eles viviam, serem cheios do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fazia e aquilo que o Espírito Santo era na vida deles, fez com que eles se tornassem uma pregação que estava chegando muito longe, muito longe. Assim como aconteceu em 1 Coríntios 2,4, que diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você entende isso agora? O que eu estou ministrando para você aqui é baseado nas Escrituras. Eu estou falando para você sobre o poder do Espírito Santo, sobre o que ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então, quer um conselho? Busque com força. Busque a presença do Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós iniciamos esse dia muito felizes, meu Deus, porque o Senhor está conosco em todo o tempo e esta palavra linda, maravilhosa, veio do teu coração para o nosso coração. Pai, eu declaro agora no poder e na autoridade do teu Espírito Santo, eu declaro sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, eu declaro sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sejam cheios do Espírito Santo. Que através do Espírito Santo haja cura sobre a sua vida, que haja libertação na sua vida, que haja restauração da sua vida, que haja a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, a nossa família, o nosso dia, tudo na nossa vida, meu Pai, seja para o teu louvor e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenham todos um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã para mais um tempo precioso de devocional e oração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo de Deus.